Agora fala um pouquinho, Fabiano, da questão dos carros elétricos aí, que eu sei que você está envolvido nessa tecnologia. Eu acho isso muito legal. Explica para o pessoal aí tudo que vocês têm feito. Essa questão dos carros elétricos no Brasil é também uma questão estratégica. É que o projeto que nós executamos aqui foi um projeto que foi executado dentro de uma chamada da ANEEL, foi uma chamada, inclusive chamada estratégica da ANEEL, para fazer o quê? Para fomentar a mobilidade elétrica. E a gente desenvolveu aqui coisas assim muito interessantes e que têm uma contribuição muito grande para o setor. A gente desenvolveu sistemas de recarga de veículos elétricos. Legal. Com algumas características exclusivas aqui da nossa cidade. Perfeito. Nós desenvolvemos um aparato de hardware e software envolvendo inteligência artificial para fazer a previsão da autonomia de bateria. Legal. Que é hoje um dos maiores desafios do setor de mobilidade elétrica. Só para você ter uma ideia, a gente vem do estado de São Paulo para Poços com um carro, uma rota de teste que nós fazemos, e o computador de bordo desse carro erra a previsão da autonomia entre 30% e 35%. Isso é um erro muito grande que te deixa na estrada. Sim. Por quê? Ele não sabe qual é a topografia do trajeto que ele vai fazer. Olha a gente só. sobe uma serra. Eu já fiquei na serra sem bateria, porque eu confiei no computador de bordo. Olha aí, a gente tinha uma sobra de 40 quilômetros. A gente falou assim, tá sobrando 40 quilômetros, vai dar, né? Chegamos de guincho em casa. Caramba, olha. E o que acontece? Nós desenvolvemos um hardware próprio para esse carro. E o que é muito interessante, sabe, Luiz? Esse hardware foi todo produzido aqui em Poços. Olha isso, Desde o projeto até a prototipação, desenvolvimento de software embarcado e fabricação. Tudo aqui dentro de Poços. Olha, que legal. Tudo aqui dentro de Poços. Trabalho realizado pela universidade e os parceiros. E aí o que acontece? Esse hardware, basicamente, ele fica conectado ao carro, enviando informações a cada 2 segundos para a nuvem. Tá. Lá foi desenvolvido um modelo de inteligência artificial que aprende o padrão de consumo do carro, considerando as variáveis que estão envolvidas ali topografia, no contexto. tudo. Topografia, motorista, ar-condicionado, modo econômico, tudo isso. E no nosso app de recarga, ele tem a opção de você fazer um trajeto e ele te falar até onde aquela bateria vai dar conta. E ele, inclusive, te sugere os pontos de recarga. Nossa, que interessante. Esse trajeto que o computador de bordo do carro erra entre 30% e 35%, nós publicamos um artigo ano passado, temos outro agora em avaliação em uma revista, um periódico da área, mostrando esse estudo com essa nossa tecnologia de hardware e software, incluindo inteligência artificial. O erro, usando esse nosso aparato, ficou na casa de 2%. Excelente. Que é o que já viabiliza você fazer um planejamento mais seguro de uma viagem. E a gente fica contente de saber que a hora que a gente olha o nosso ecossistema ali, professor, aluno e ex-aluno. Sensacional. As empresas que trabalharam conosco nesse projeto são empresas que os fundadores, os donos, os diretores são ex-alunos e ex-alunas. Olha que legal. Curso, que empregam nossos alunos e nossos ex-alunos. Olha isso. E a hora que a gente junta todo mundo nesse ecossistema, a gente consegue produzir um produto desse que envolve diversos tipos de conhecimento. Sensacional. Isso tudo aqui, dentro da nossa cidade. E isso vai para o mercado? Agora a gente entra nessa fase, né? Porque a gente atingiu a etapa de cabeça de série. Certo. Ou seja, o dispositivo que nós temos, ele já está pronto para ser fabricado em série. Legal, Agora legal. entra uma área, que é uma área complexa também, que é você fazer o quê? Toda a parte mercadológica disso. Vocês já patentearam tudo? Já passou? A gente tem registro de software, tudo já fez. Legal. E publicação, então a gente já... E a ideia disso é ir para o consumidor final que tem um carro elétrico ou ir para a montadora embarcar nos seus veículos? É uma discussão que a gente sempre tem. A gente inicialmente queria ir para as montadoras, só que a gente vê que o mercado automobilístico ele é um mercado muito difícil de você entrar. Entendi. Principalmente para nós aqui, que a grande maioria
dos setores de engenharia das montadoras estão fora do Brasil. Fora do Brasil. O carro já vem pronto e replica aí. Então é um mercado muito difícil de você entrar nele. E aí você acaba vendo que existe um mercado que é um mercado de acessórios. Perfeito. Onde você vende como acessório, a pessoa compra e põe no carro dela. É um possível caminho. E isso é um mercado bem legal. Eu sei que o meu carro tem um acessório de remap que se coloca lá, pluga nele e você, pelo aplicativo de celular, você desbloqueia todas as travas de fábrica, o carro aumenta o desempenho, você libera ali o modo esporte, mais esporte. Então tem uma série de coisas e vocês vão entrar por essa linha. A pessoa vai colocar o dispositivo hardware ali no carro e vai acessar via celular. Exato. Cara, que sensacional. Inclusive, a gente se conecta nessa tomada, que é a tomada OBD2, que fica embaixo da maioria dos carros do volante, onde liga o scanner, quando você leva na concessionária. Aquela de scannerzinho mesmo. Vai fazer um scanner. Então, é algo que é simples de instalar. Você chega ali, prende e conecta naquela tomada. É para o usuário final, não precisa ser mecânico, nada. Agora coloca. O nosso aplicativo tem todos os recursos, inclusive, para fazer a instalação. Que a gente tem que associar o hardware ao carro, né? Perfeito. E aí ele já faz tudo via aplicativo, e a gente, na hora que ele faz o procedimento no nosso aplicativo, ele ativa o hardware e a gente sabe que aquele hardware está em tal carro. Aquele lá. Daí para frente a gente já começa a fazer, inclusive, o quê? Gerar dados num volume grande e dados que podem ser analisados. Por exemplo, para gestão de frota. Sem dúvida. Pelas próprias montadoras, às vezes, para conhecer melhor o que está acontecendo com o seu carro na prática. Sim. Então é um outro mercado que vai se abrindo. Nossa, isso depois pode ser vendido para seguradora, para saber o perfil do cara que estava dirigindo, para, né, tipo, o cara pisa muito, o cara não pisa, né? Saber tudo isso. Eu acho que só essa área aí já é uma área gigantesca a se explorar, né? Sim. E fora isso também você está envolvido na parte de elétrica com as charretes, né? Fala para a galera aí como é que tá isso. Porque em Poços a gente mora numa cidade turística, uma cidade onde a gente tem aí as charretes que tem atração animal até hoje. Isso é uma grande discussão que existe aí na cidade, né? Gera problemas para todos os lados. E existe uma intenção grande da prefeitura de substituir as charretes de tração animal por charretes elétricas, né? Conta um pouquinho disso aí. Você sabe que essa questão das charretes foi talvez uma das maiores surpresas que eu tive na minha vida inteira. Quando a demanda chegou até nós recebemos a demanda, achamos interessante, não, vamos construir essa carruagem elétrica. E construímos a carruagem. E é parecido com a carruagem mesmo, né? Ficou bonito. Agora você falou carruagem, eu falei, é uma carruagem, não é uma charrete aquilo. Ficou muito bonita a carruagem. E a gente imaginava que seria um trabalho assim, um trabalho legal, né? Só que nós não imaginávamos que daria a repercussão que deu. A quantidade de cidades que fazem contato querendo comprar as carruagens. Olha que legal. E o que acontece? O nosso grupo, né, que inclui os parceiros, se a gente tivesse capacidade produtiva, produzir aí uma centena de carruagens, vai tudo embora. Vender. Quantidade de demanda que tem. Cara, que legal. E realmente foi um acerto. Foi um acerto que veio da prefeitura, viu esse ponto como um ponto que precisava. Uma oportunidade. Nós, por exemplo, da área técnica, a gente acaba vendo a parte técnica da coisa mesmo, né? Só que eu não tinha a menor consciência que era com essa amplitude, com essa profundidade, a questão realmente da charrete. Que a gente às vezes fica muito preocupado ali com a parte técnica mesmo. Mas realmente eles, obviamente, tinham dados, tinham estudos que sabiam disso. Então chegou para nós, o que é o nosso papel? Vamos construir essa carruagem, vamos executar isso aqui. E foi realmente assim, uma das melhores experiências que eu tive. Muito legal. E como que está hoje essa produção? Eu sei que a gente fala aqui na cidade e todo mundo está ansioso. E como é que está? Estamos perto? Como é que está isso aí? Eu fiquei muito retido ali na parte técnica mesmo, né? Desenvolvimento. Então, eu acompanho o que está acontecendo, muitas vezes pela própria imprensa, para saber o que está acontecendo, saem notícias, né? Então, eu sei que foi publicado um edital para fazer a aquisição dessas carruagens e, obviamente, esse processo deve estar em andamento. Então, se tem o edital... Isso não é com vocês mais? Com a gente não. O nosso papel foi desenvolver o protótipo, entendi. Mostrar a viabilidade, mostrar como isso poderia ser feito
e disponibilizar os dados desse protótipo para que a especificação para Seja o edital aquela. pudesse acontecer. Uhum. E isso acaba abrindo um monte de coisa, né? Por exemplo, agora o meu passatempo de final de semana, eu estou fazendo um carrinho elétrico para o meu menino, pro meu menino e Olha para que minha legal. menina. E aí é muito gostoso, você vai mexer com outras coisas, né? Sim. Comprei máquina de solda, Caramba. máquina de corte, aprendi a soldar, aprendi serrar. Muito legal. E aí algumas coisas são interessantes, né? Eu fiz uma bandeja para ter o sistema de amortecimento Aham. e não achava em lugar nenhum uma articulação para pôr ali na bandeja, até porque a gente não conhece disso, né? Sim. E eu precisei comprar um reparo para uma torneira da minha casa. Fui lá na loja de material de construção, enquanto o cara pega o reparo, eu olho assim na prateleira, uma dobradiça de porteira. Perfeito, é Eu isso. falei assim, deixa eu ver essa dobradiça de porteira. Se não ranger muito, tá bom. Hoje, a articulação do carrinho que eu tô fazendo para as crianças lá em casa é com uma dobradiça de porteira e tá funcionando. É ótimo isso E o aí. que é o bacana? Esse carrinho hoje ele já é microcontrolado, Olha que legal. ele já é microcontrolado, ele tem um microcontrolador. Perfeito. E agora eu tô precisando arrumar algumas coisas nele para melhorar, inclusive desempenho, etc. Mas já estou montando uma estaçãozinha com um acelerador e um volantezinho de mesa para eu dirigir ele à distância. Que legal. Então, tipo aqueles carrinhos que a gente vê em shopping, que a criança fica e o adulto dirige. E só Você tá que construindo do zero. esse é pela internet. Tudo pela internet. O que é a ideia de fazer com ele? É você colocar monitores, para quem está ali sentado num escritório, por exemplo, e câmeras no carrinho. E aí você vai vendo pelas câmeras e vai dirigindo o carrinho. É Qual que é a legal, intenção hein? disso? É a gente abrir, inclusive, conhecer mais sobre isso e abrir possibilidades para projetos de pequenos veículos teleguiados para entrar em ambientes que você não pode entrar com uma pessoa dirigindo. Perfeito. E Legal. uma coisa vai puxando a outra. Eu estou com um projeto em execução nesse momento na universidade. Inclusive, antes da gente entrar aqui, um aluno me ligou. É o aluno que sim. trabalha comigo nesse projeto. Que a gente está construindo uma cadeira de rodas elétrica e autônoma. Olha que legal. Qual que é a ideia dessa cadeira de rodas? É que a pessoa que usa essa cadeira e que tem dificuldades em manipular o próprio joystick, por exemplo, uma pessoa que é tetraplégica ou que tenha Perfeito. comprometimentos neurológicos que impeçam ela de controlar, Uhum. ela vai poder usar essa cadeira de forma autônoma por meio de comando de voz. Que sensacional. Ela está ali na sala, só quero ir para a cozinha. E aí essa cadeira leva ela até a cozinha. Eu vi um projeto que é uma coisa que vocês podem pesquisar de um cara que criou um mouse com o céu da boca. Ele criou tipo um aparelho que põe no céu da boca e com a língua você vai mexendo e vai controlando Legal. as coisas. E controla. Ó, Sim. dá pra fazer um, Sim. né? Essas ideias que a gente tem que ir juntando para ir criando os produtos que realmente são úteis Sim, para a comunidade, né? sensacional, hein? E essa cadeira é o projeto que a gente está vendo ela hoje vendo esse projeto com muito carinho. E a gente sabe que esse projeto funcionando, a gente tem condições de impactar positivamente a vida de pessoas Nossa. que, no final das contas, quando a gente fala de computação, a gente fala de tecnologia, isso só tem sentido se ajuda alguém. Senão Perfeito. não tem sentido algum. Exato. Então, por isso que até quando a gente tem as disciplinas lá de desenvolvimento de produtos com os alunos, o que a gente sempre deixa claro? Você não pode produzir a tecnologia pela tecnologia. Você tem que Perfeito. produzir a tecnologia pelo ser humano. É Você isso. tem que entender da pessoa. Você tem que conhecer o seu cliente. E tem as técnicas que a gente aplica para você conhecer quem é o teu cliente, quem que é a sua persona ali, que representa o teu público, para você fazer aquela solução que realmente seja útil. E aí, na cadeira, nesse momento, o que a gente está fazendo? Está desenvolvendo algumas simulações para que a gente possa entender como que é a melhor forma de construir essa cadeira, mas, ao mesmo tempo, trabalhando com outras áreas do conhecimento para a gente entender qual que é a real necessidade e como que eu consigo atender essa necessidade. Perfeito. E aí entra a vantagem da gente estar numa universidade grande. Fala ali que é muito fácil. Eu estou sentado na minha sala, se eu levanto e vou na sala do lado, eu estou com gente dos cursos da área de saúde. Se eu ando mais um pouquinho, vou para onde eu tenho o pessoal do curso das engenharias. Então, tudo que a gente precisa está ali dentro. Tá ali. E com gente que adora fazer isso. A gente que você chega com desafio, o brilho
no olho parece, Sem dúvidas. assim, não, vamos fazer isso É funcionar. o ambiente perfeito. É o ambiente perfeito. E aí é muito gostoso de trabalhar quando é assim, né? Uhum. Cara, eu imagino que, olha, esses projetos aí, todos têm potenciais muito grandes. Eu gosto disso também, eu gosto bastante de pegar ideias diferentes e tentar brincar, assim, sempre fazer alguma coisa. E é que nem você falou, às vezes uma coisa que você está fazendo ali particular, de um hobby, nasce uma ideia que incorpora com uma outra ideia e vai crescendo, né? E se torna em algo útil. Porque não adianta nada a gente fazer alguma coisa que a gente acha que vai ajudar e chegar a pessoa e falar, não, mas não serve para mim, não serve para outro, não serve. Então, você não fez algo para alguém, você fez para você, né? Então, acho que isso é sensacional. Sim. Então, é muito legal saber que lá tem essa abertura de, então, colocar a mão na massa, né? Não só aprender ali a parte técnica, mas ter essa possibilidade de já sair formado e com um produto, né, iniciado ou concluído ali, né? Acho que isso é sensacional. Agora, para concluir a parte do carro elétrico, você já usa carro elétrico no dia a dia ou era da faculdade? É do projeto. É do projeto. A gente está num momento que eu costumo dizer que compensa esperar mais um pouquinho ainda. Eu ia falar isso. Eu estou num grupo de carros elétricos no Facebook, porque eu quero entender, eu quero seguir o que está acontecendo. Mas, por enquanto, eu vejo tanto problema de questão de infraestrutura para carregar, né, de carros que nem você falou, aconteceu um exemplo que eu vi esses dias de um carro que não conseguiu chegar até um dia. O cara falou assim, eu vejo a placa, mas eu vou ter que pedir um guincho, porque não consigo virar ali, né, acabou antes. Né? Eu acho que ainda a gente precisa um pouquinho mais. Qual que é a tua opinião? O que eu vejo hoje? Para o nosso cenário do Brasil hoje, o ideal é o carro híbrido. Perfeito. O carro híbrido, eu acho que atende, porque você não fica apurado, porque você tem ainda motor combustão. a combustão, Uhum. porque a gente é muito diferente da Europa, né? Porque Sim. na Europa os caras vão de um país para o outro, a gente vai de uma cidade para outra. Sim, verdade. Grande, né? Uhum. E a gente ainda não tem uma infraestrutura que seja suficiente para que a gente faça aí viagens com segurança. Longas. Essa iniciativa da ANEEL com as distribuidoras de energia melhorou demais esse cenário, né? Demais mesmo, nesses 4, 5 anos aí de execução desses projetos. Mas ainda a gente não tem uma cobertura que seja suficiente para você ter um carro 100% elétrico e poder viajar com tranquilidade. Você tem que planejar para poder fazer a viagem. Uhum. O que acontece? Se a gente tem uma família que tem condições de ter 2 carros, cara, é bacana. Mas você tem um carro 100% elétrico e você tem um carro para a cidade, ou elétrico para a cidade ou combustão para você viajar. Mas a gente sabe que não é a realidade da grande maioria sim, das casas. Está lutando para ter 2 um carros. ali, né? Exatamente. Então, o híbrido hoje é um caminho. E por que eu falo que é o momento de esperar só mais um pouquinho? Você deve estar acompanhando que os preços estão caindo, né? Demais. Teve uma polêmica essa semana aí, mas isso está caindo. E os preços vão cair mais. Uhum. O que acontece? Existe um programa que é chamado de Programa de Controle de Emissões Veiculares. Esse programa começou lá na década de 80. Eles querem até 2030 reduzir. Tem várias metas. Uhum. E esse programa, ele acontece em fases. Hoje nós estamos na fase 7 desse programa. Essa fase 7, por exemplo, quando ela entrou, foi ela que motivou a descontinuidade, vários carros deixarem de ser produzidos. Perfeito. Deles é o Fox. O Fox vendia muito bem, um carro bonito, um carro legal, só que acontecia o quê? Para você atender a nova legislação, você tem que alterar o projeto do carro. Entendi. Então, o carro acaba tirando o carro de linha. Por quê? Até agora, no nível 7, a regulamentação é por modelo, por carro. Certo. Que é o máximo que ele pode emitir de CO2 em função de uma certa quilometragem. Legal. Então, se o carro não atende, não tem como. A partir do dia 1º de janeiro de 2025, já está aí. Que já está aí, entra a fase 8. Tá. Nessa fase 8, muda a forma de estabelecer esse volume de emissão. Ele passa a ser uma média por montadora ponderada. Tá. Ah, entendi. O que vai acontecer? Vai ser melhor para as montadoras vender carro elétrico mais barato, para vender mais,
para eles baixarem a média da frota que está sendo vendida. Para compensar as caminhonetes. Para compensar os carros que estão lá. Então, as caminhonetes a diesel que está lá em cima. Exato. Então, esse comportamento é o que a gente está esperando que vai acontecer. Entendi. E aí, por isso que eu falo, espera mais um pouquinho, que tem outros elementos acontecendo aí que vão fazer com que as montadoras baixem ainda mais o preço dos carros 100% elétricos. A gente já está chegando, lançou um essa semana de 115 mil. Sim. Era esperado 89, mas 115. Já estão falando que a Chevrolet vai lançar um aí também em breve que vai baixar dos 100 mil. Então a gente já está falando de carro. A Renault Kwid também agora tem um elétrico, né? Já baixou também o preço. Já baixou dos 100 mil, né? Então a gente já está falando de carro elétrico abaixo de 100 mil. Há um ano atrás a gente falava de carro elétrico 250 mil. Né? Então já estamos num nível perto do que se espera, né? Sim, então, isso está em processo, né? Vai melhorar ainda mais. Eu vi alguns especialistas falando que não é a primeira vez que a gente tenta implementar carro elétrico, nós estamos na terceira onda, né? Tivemos outras ondas que subiram e desceram, mas eu acho que nós estamos num momento de aquecimento global, de tudo isso, que não tem mais como voltar, né? Exatamente. Eu acho que carro elétrico vai ter que ser enfiado goela abaixo. Exato. Então, eu não vejo outra alternativa também. A gente sabe que a combustão, né, é algo que complica a vida de todos nós, né? E eu acho ainda que em breve a gente vai chegar nesse momento ideal, que nem você falou, né? Sim. E o carro híbrido hoje em dia é raro também, né? A gente não tem tantos modelos de carro híbrido assim, né? São limitados ainda. O número de opções que a gente tem, o menu ali, né? Então. Mas aqui no Brasil, o que eu aposto? Que a gente aposta assim, eu aposto no sentido assim, do que eu acho que pode acontecer. Imagino. É um momento que nós teremos aí os carros híbridos a etanol. Perfeito. Se a gente pensar num carro híbrido a etanol, é aquilo que serve como uma luva para o nosso país. E etanol a gente domina. Perfeito. É uma combinação muito interessante. E até por conta disso, eu tenho um projeto também, lá na universidade, tem uma aluna que trabalha nesse projeto, que a gente está desenvolvendo um sistema, uma arquitetura de hardware e software para permitir o quê? Que a gente tenha sistemas de inteligência artificial que sejam capazes de fazer a previsão da regeneração de energia em uma determinada rota. Olha só. Para quê? E aí esse nosso aparato já está fazendo a recuperação desses dados para colocar a informação dessa previsão no carro, para que isso chegue até o câmbio do carro, para que o câmbio possa, de forma inteligente, determinar qual que é o melhor ponto dele. Usar mais a combustão, usar mais o elétrico, em função do que ele acha que vai regenerar nos próximos quilômetros. Aí a topografia faz todo sentido, né? E a gente está fazendo isso, é uma aposta particular nossa ali do grupo, de que o carro híbrido a etanol é algo que pode se encaixar melhor no nosso país. A gente já está trabalhando nisso para contribuir de alguma forma. E a gente tem outras alternativas também. A gente atende um cliente no Mato Grosso que eles fazem o etanol do milho. Né? Então, cara, é outra pegada que a gente domina muito. A gente tem ali eles estão crescendo muito, abrindo várias unidades. Então, o etanol tradicional já é algo que a gente domina. Agora tem mais essa opção do milho. Então, cara, eu não tinha pensado nessa questão de ser híbrido, elétrico com etanol. Se a gente conseguir acertar isso, o Brasil domina o planeta. Aí a gente consegue exportar e não só importar as coisas ou refinar fora do Brasil, né? Que é o que acontece hoje em dia. Sensacional. Vamos torcer para dar certo isso aí, hein? Cara, é uma questão muito legal mesmo, muito legal.